Bom dia, Paulo aí, tudo bom? Bom, Bom dia, hoje, professor. tudo bom? Hoje a gente queria mostrar um pouquinho sobre o trabalho que foi realizado na UNILA, o trabalho de TCC, relacionado com a identificação de propriedades de materiais através de um teste acústico, de vibração acústico. E nós vamos falar aí um pouco sobre o trabalho que foi realizado, relacionado primeiro com a construção de um suporte necessário para realizar esses ensaios e também um software que foi também realizado para capturar o sinal e realizar as análises necessárias para poder identificar essas propriedades dos materiais, especificamente módulo de elasticidade, módulo de cisalhamento e Poisson. Dentro do software também tem a possibilidade de fazer uma análise de amortecimento, uma curva de amortecimento que relaciona amplitude com o amortecimento, versus amplitude versus amortecimento. E esse aspecto aí foi que mais, digamos, foi utilizado no teu trabalho. Eu gostaria que nos falasse também sobre isso, para poder identificar dano em corpos de prova de concreto. Bom, e a gente já aí vai falar um pouquinho sobre a grande sensibilidade que teve esse parâmetro em comparação com outros parâmetros, como a frequência em relação à detecção de dano. Bom, vamos começar aí, Paulo. Então, vamos começar aí fazendo uma descrição de como que foi construído o suporte do equipamento e software, a parte do equipamento do Unilast. Bom, É, temos, tá bom. o nome, justamente, a gente adotou como nome o nome de Unilastic e o suporte, tanto o software tem o mesmo nome. Seria como um equipamento, suporte mais o software. Daí, o suporte Unilastic surgiu de uma ideia de a gente poder fabricar com elementos assim que sejam econômico, que não seja muito caro, porque já no Brasil tem uma empresa que fabrica o suporte, mas é de alto custo nesse tempo de pandemia e também com o fato de que as universidades não estão tendo muitas verbas, então a gente viu a possibilidade de ver como fabricar um equipamento que garantisse os resultados similar ou melhores ainda do que o comercial. Então, esse suporte veio para ajudar as universidades e também, de alguma maneira, expandir toda esse conhecimento sobre a parte de sistemas vibracionais, vibrações, a parte da dinâmica de estruturas. Bom, ele foi construído com perfis de alumínio que foram pedidos, foram comprados na internet. A gente foi olhar o modelo que tem o comercial e daí a gente se inspirar. Obviamente não é igual, tem as suas limitações. Daí também, por exemplo, a gente com o suporte do microfone, ele não é o microfone assim, o mais caro e tal, é só um microfone de telefone, que é o comum, mas ele apresentou no meu trabalho de TCC muito bons resultados. A gente tinha já testado várias vezes com outro microfone, aquele profissional, mas teve alguns problemas no momento de colocar o sinal, de captar o sinal no software. Mas esse, por exemplo, o microfone aí que a gente está vendo agora, funciona muito bem para isso. A gente vai estar mostrando com um teste. Daí, por exemplo, ele tem uns cabos, o cabo não é só um cabo de aço, ele tem também o suporte onde tem aí
tuvinho de PVC com que ele pode movimentar na horizontal, caso você tenha um corpo de prova mais grande. Tem também, você pode, o microfone, suporte do microfone, baixar ou subir, ou mover as direções sem problema, sem comprometer o ensaio em si. Para isso, a gente também se baseou nos trabalhos que vão ser descritos no link na descrição, para fazer pela técnica de excitação por impulso. Para isso, a gente foi preciso utilizar tipo um dispositivo de impulso, manual leve, que pode, com que a gente excita o corpo de prova, e daí o microfone capta o sinal, e esse sinal é depois aproveitado pelo software para fazer toda a análise vibracional, e assim obter os resultados que a gente procura, tanto esse gráfico que a gente chama depois de curva de taxa de amortecimento versus amplitude, e também o som, como é captado, e também as frequências no software. Temos que dizer aí que o suporte ele é baseado em um suporte que já ele é comercial, né, de uma empresa que comercializa equipamentos relacionados com análise de materiais com vibração acústica. Que temos que dizer que foi o software, o equipamento da Sony Elastic, né? E a gente Sim. tentou fazer uma réplica desse suporte, mas temos que dizer que nosso interesse não é comercial, é um interesse simplesmente acadêmico e pesquisa, e tentando procurar, como você muito bem falou, materiais a baixo custo, e também desenvolver um software próprio e que também ia realizar ou está tentando realizar questões que não nos oferece aquele software da empresa Sony Elastic, né? Isso. A gente, justamente continuando a fala do professor Ivan, o objetivo também do software Unilastic foi desenvolver um software que tinha lacunas enquanto às funções, porque tinha limitações para o que a gente estava procurando. Quando a gente foi desenvolver o TCC, fazer o estudo porque o estudo da influência do dano, justamente tendo como parâmetro de dano, seria a taxa de amortecimento, e tinha algumas questões que a gente viu que não estava dando certo, e por isso que veio a nossa ideia de fazer justamente o software Unilastic, e uma dos seus módulos, a parte do estudo vibracional, para obter os módulos elásticos de maneira dinâmica, também ter essa curva do amortecimento. Sim, e também temos que falar que nosso objetivo também fazendo esse vídeo aqui, é incentivar, digamos, a outras universidades que possam construir seu próprio equipo de análise de propriedades de materiais com acústica de forma individual, né? A gente obteve um produto ou um equipo que pode ser facilmente utilizado em labores de pesquisa e acadêmicas e de ensino nas universidades, né? E um equipamento de muito baixo custo. Eu queria se você pode falar assim, mais ou menos dos preços, dos custos que você teve na construção desse suporte, assim, mais ou menos quanto foi o valor total de fazer, tirando o software, né? Porque o software é um trabalho que não dá para quantificar assim de forma direta, mas a parte da construção, mais ou menos quanto foram os custos? Para ser exato, eu depois também vou deixar embaixo o link na descrição. O meu trabalho de conclusão de curso está lá, e também tá lá como foi o procedimento para a construção, para já deixar um passo a passo, tratando de que a pessoa interessada em fazer na sua universidade ou fazer pesquisa relacionada
a esse tema, a esse tipo de atividade, vai ter aí já uma facilidade para construir, e também com relação ao custo, aproximadamente foi como R$ 900, quase R$ 1.000 máximo para já pedir, também já incluindo o frete, mas também tem outros custos envolvidos, né, que seria o custo de trazer as coisas, porque a gente aqui em Foz do Iguaçu teve que se movimentar de um lado a outro, combustível tal, que é um custo indireto também que entra, mas que se aí for já, como se fala, um custo assim direto que não poderia ser medido assim, quantificado, melhor dito. Então, com aproximadamente R$ 1.000 e vontade do professor, a minha vontade também de trazer algo interessante para a comunidade acadêmica, é muito tranquilo e fácil de construir o suporte. Ok. Então, Paulo, vamos falar um pouquinho agora do software, né? Que acompanha esse equipamento também, um software Uhum. desenvolvido no seu trabalho. E esse software veio também pela ideia que você falou de coisas que não encontrávamos lá no software, bom, no equipamento oferecido pela empresa aqui no Brasil. E a gente tinha a necessidade de fazer análise relacionada com o amortecimento, né? Então, aí dentro desse software, além de ter as outras soluções de cálculo de módulo de elasticidade e cisalhamento, tem a opção aí de construir uma curva de amortecimento que foi útil no teu trabalho para identificação de dano em corpos de prova de concreto, né? Então, vamos Sim. adicionar aqui um pouquinho, vamos falar um pouquinho do software. Primeiramente, para começar, eu tenho que falar que o software, assim, vocês já estão vendo aí a interface gráfica dele, não é complicado, não é algo assim, eu tenho que aprender o software em 7 dias, não, é tranquilo. E a gente aqui vai fazer uma demonstração do passo a passo, basicamente, como funciona. Primeiramente, vale ressaltar que ele foi desenvolvido na linguagem MATLAB. E outra coisa também, quanto às seleções, a gente tentou fazer que ele seja o mais intuitivo possível. Você já pode dar uma olhada que tem pouca coisa que você tem que inserir, é mais selecionar. Por exemplo, você começa a selecionar no microfone, um microfone que ele tem que ser reconhecido pelo teu computador. Aí você seleciona o microfone, seleciona também outros parâmetros de configuração. Aí temos, por exemplo, a taxa de amostragem, É, que geralmente aqui a gente deixou por padrão a mais alta, uma taxa de amostragem, embora ela não seja tão necessária, né? Porque o máximo que pode identificar com esses microfones é mais ou menos de 23 mil Hz. Então a gente está bem por cima dessa capacidade dos melhores microfones, né? é, Aí, por exemplo, tem o tempo de gravação, né, professor? Que era Sim. que a gente poderia escolher. E esse é uma coisa muito importante que eu cheguei a observar lá no meu TCC, que o tempo de amostragem é muito importante, porque você tendo um tempo de amostragem menor, você tem menos dados para você depois, para que o software possa analisar. E lá, por exemplo, a gente achou que 30 segundos de ensaio era ótimo, nem mais nem menos, com o microfone que a gente tem, né, fazendo a aclaração. Não, a gente não fez um estudo abrangendo todo tipo de microfone. Se o microfone tem melhor, como se chama, a taxa de amostragem, né, professor? Como é? Sim, melhor, não sei, melhor taxa de amostragem, não, essa é definida aqui É, nos parâmetros. porque, por exemplo, do comercial Você chegava fala até 96 mil Hz. sim, você fala em sensibilidade, né? O microfone que É tem isso, melhor sensibilidade do que outros. Mas é isso. relacionado com o tempo de tempo de aquisição, né? É, No seu caso, foi necessário ter um bom tempo devido a que você estava fazendo análise do amortecimento,
mas em parâmetros como a frequência, acho que não é tão, assim, tão necessário um tempo tão grande de aquisição, né? É isso. No seu caso, você fez vários ensaios aí e você chegou na conclusão que 10 segundos não era suficiente para definir bem o amortecimento devido a várias pancadas mas nesse caso do amortecimento sim é necessário, né? É necessário como você chegou nessa conclusão. É isso aí. Temos aí também o tamanho da transformada de Fourier, que basicamente ele define aqui a resolução do espectro, né? Tem aí por padrão de 2048 dados, né? Ele divide o espectro em 2048, tanto de menos FS meio, que é a taxa máxima de aquisição, menos ATFS meios, que é a taxa de amostragem. E já lá embaixo, por exemplo, aparecem os módulos do Unilastic, né, que a gente tem a parte de como obter da parte de cálculo de obtenção dos parâmetros dinâmicos, como o professor bem falou, é o módulo elasticidade, o desacelhamento e o Poisson, e por diferentes, segundo isso, a norma que a gente estava seguindo, que era você tem que dar em certo ponto as pancadas para você ter o flexional ou o longitudinal, e isso vai depender do tipo de ensaio que você vai fazer, e aí você seleciona que ensaio que você fez. Então, se você fez de maneira pancada no centro da base do cilindro, então tem um módulo que você tem que dar lá e fazer a seleção. Se você fez em cima, ou você fez em outro ponto, aí você vai e faz o clique lá. Sim, bom, aqui tem, como você falou, duas opções. Primeiro, para definir os parâmetros do material, né? As propriedades do material. Temos aí a opção de obter frequências torsionais e flexionais, que é uma ACTM, acho, não lembro o número da norma que define os módulos a partir da frequência flexional e a torsional. Uhum. E também a gente introduz esse método de obter módulo de elasticidade e também módulo de acionamento e Poisson, utilizando somente frequências longitudinais. Com uma frequência longitudinal é possível ter módulo de elasticidade. Com duas frequências longitudinais, as duas primeiras, é possível ter também módulo de acionamento e Poisson. Então, no caso flexional aí, com a só a frequência flexional, é possível ter módulo de elasticidade. E com as duas, flexional e torsional, é possível ter os três parâmetros do material. Então, esse caso aqui, a gente decidiu aí, vocês sabem, né, que é muito difícil pegar torsional. É uma frequência bem complicada de pegar. Às vezes a norma recomenda colocar um apoio para você dar pancadas tipo torsionais, mas é muito complicado. Por isso a gente optou por incluir esse método, né, longitudinal, que é muito melhor, muito mais simples de pegar a frequência longitudinal, simplesmente dando uma pancada mais forte no corpo de prova, né? E tudo isso é referenciado nos artigos já publicados também anteriormente, não é? E algo muito importante é que tudo isso está sendo válido ainda para corpos de prova cilíndricos, porque bem sabemos que tem outros tipos de corpos de prova com outros tipos de tem até prismático, né? Tem aquele quadrado também ou outro tipo de corpo pode ser. A gente não só está se focando em concreto cilíndrico com dimensões médias a pequenas. Não, a gente não está ainda. O software não é capaz ainda de obter elasticidade, tudo isso longitudinal com outros tipos de materiais além do concreto e além de ser cilíndrico. Não, mas ele poderia utilizar para outros materiais, sim. Só que tem que Sim. ser cilíndrico, só que tem que ser cilíndrico.
precisa a geometria tem que ser cilíndrica. Bom, aí tem mais outros parâmetros que devem ser medidos no corpo de prova, né? Que é a massa. Uhum. A massa aqui eu fiz o peso eu já inseri aqui esses dados. Geralmente a gente deixou uns dados aí por padrão que são muito parecidos para um cilindro com essas dimensões, né? Às vezes dá 199, 201, a gente tem aí deixou esses parâmetros médios que geralmente tem esses cilindros que se podem utilizar. Tem outros tipos de cilindros que são mais pequenos, mas aí você teria que modificar esses dados. Mas no nosso caso, o cilindro que a gente tem aí no ensaio que a gente vai fazer agora, tem essas dimensões que estão aí já inseridas no programa. Tem um comprimento de 200, um diâmetro de 100 e uma massa aproximada de 3.700 gramas. Bom, acho que a gente pode, se você disse, fazer não sei se tem alguma coisa para falar, alguma outra coisa, que pode fazer um ensaio. Podemos começar a fazer um ensaio. E o ensaio, como o ensaio é pela técnica de excitação por impulso, dar pancadas. O professor pode começar a dar pancadas. Aí, por exemplo, ele, primeiramente, lá no software, antes de começar, tem que dar o início. E uma vez dado o início, ele, primeiramente, vai captar o som do ambiente. Uma vez que ele termina de capturar o som do ambiente, a pessoa tem que começar a dar pancadas assim no centro do cilindro, e aí o microfone captura, e aí o cálculo, tanto para obter as frequências, vai aparecer na tela, e também o sinal capturado. Tá bom, Paulo. Então vamos fazer um ensaio aí. Eu vou ter que tirar meu microfone, porque Perfeito. eu utilizo o mesmo microfone, então eu vou tirar aqui a minha câmera também. Então vamos lá. Vamos Fazer lá. um ensaio. Aí, por exemplo, a gente já pode observar o sinal capturado pelo microfone com o ensaio que a gente pode olhar aí que o professor começou a fazer. Já aí o sinal está como tempo versus decibéis, né? Amplitude do sinal capturado aí lá em cima. E embaixo a gente já pode dar uma olhada nas frequências. Frequência versus amplitude também, né, professor? Sim, então aqui o software ele fez a captura do som, né? Várias batidas, acho que eu coloquei muito tempo, esqueci de modificar aí. Foram 30 segundos de aquisição. As batidas podem ser dadas em qualquer ponto da secção, né? Você pode aí e precisa às vezes dar uma pancada forte para poder capturar as frequências mais altas, aquelas frequências longitudinais altas que se precisam para definir o módulo de equação, né?
Então, aqui, geralmente, esse corpo de prova, ele tem a primeira frequência aqui que nós vemos, estão vendo aí, é a frequência flexional. Então, a gente pode colocar aqui a flexional, procurar, deu mais ou menos 6.843. Então, aqui já o software, ele já nos faz o cálculo do modo de elasticidade dinâmico, né? E coloca por padrão um módulo de equação, porque não está sendo calculado, de 0,2 e faz o cálculo do módulo de cincelamento, né? Se a gente tivesse aqui a possibilidade de capturar a frequência torsional, que eu acho que aqui não foi possível capturar, né? A gente pode colocar a ver. Então, essa frequência aí não é realmente a torsional. A torsional fica um pouquinho mais perto, mas aqui nesse caso não foi possível. A gente pode tirar aqui a flexional, e temos flexional e torsional, né? Mas vamos ver agora esses resultados com o longitudinal. Vamos modificar aqui o longitudinal. E a frequência longitudinal é esse pico que vemos aqui. A primeira longitudinal, esse é outro flexional, né? Deu mais ou menos 10.000, né? 10.900. Então, aí tem o módulo de elasticidade calculado com a primeira frequência longitudinal. Mais ou menos a segunda longitudinal fica lá no topo, no limite já dos 20.000 Hz, nesse caso, esse corpo de prova. Então, vamos lá pegar a segunda longitudinal. Estão vendo? Não peguei ainda. Ficou... Aí. Mais para cá, né? 20.000. Agora foi, por aí ficou perto. É isso aí. 20.000. Deu 20.081, né? 81 Hz. Então, aí vemos as duas frequências longitudinais e o cálculo do módulo de elasticidade. E aqui já se acompanha o módulo de equação, né? O módulo de equação. Não sei se o Paulo pode comentar alguma coisa aqui em relação à dificuldade de fazer o ensaio, ou que recomendações você dá na hora de fazer esse ensaio, né? Uma das questões que a gente acabou tendo que fazendo vários ensaios foi justamente do microfone. A primeira coisa é um microfone que não foi preciso, como bem foi falado anteriormente, de um microfone profissional. Você pode fazer um microfone utilizar um microfone do teu telefone, colocar perto lá numa extremidade no corpo de prova. E quanto à seleção, tem que ter muito cuidado, porque às vezes, quando você faz o ensaio, às vezes você quer dar rapidamente as pancadas ou faz muito devagar, e aí aí às vezes não sai um gráfico assim, onde você pode olhar já as frequências finais, as mais altas, como bem foi falado pelo professor. Às vezes sai assim só já como se fala, já sai assim reto, vai até o final. Então, tem que ter muito cuidado com o material também para fazer o ensaio. Por exemplo, esse dispositivo que é com que o professor estava fazendo as pancadas, ele, por exemplo, a gente teve que fabricar. A gente até fez ensaios com, por exemplo, um martelo, aquele martelo que a gente utiliza para colocar os quadros e tal. Realmente não é a mesma coisa. A gente acabou utilizando esse dispositivo aí. Esse é uma bolinha que está dentro como se chama? Era uma peça do automóvel, né, professor? Com que a gente coloca... Um rolamento, né? É isso aí, com a parte do rolamento, bolinha, e a gente soltou com um fio metálico, com uma barra metálica, perdão. A gente fez a soldagem e também depois colocou uma mangueira lá para que fique bonitinho e possa ser feito as pancadas. E realmente dá muita diferença. Então, é muito importante o material com que você vai fazer a pancada e também com qual material com qual equipamento você vai fazer a captura.
Então, essas duas coisas aí, o microfone e o martelo de impacto, né? Então, o Sim, microfone, a gente recomenda um microfone de... Não realmente eu testei, mas não todos os microfones de telefone funcionam. Tem alguns que são piores que outros, mas sempre vamos fazer esses testes aí, mas tem microfone de telefone que é bom. Esse aí que eu peguei, ele é bom, ele consegue pegar a frequência até 24 mil Hz tranquilamente. Tem outra recomendação que a gente estava falando antes de começar a live, né? Que é a configuração da captura do nível de decibéis do telefone que pode ser configurado no computador. Ou seja, há uma configuração lá que permite aumentar a sensibilidade do telefone, do microfone e do telefone, né? Então, uma sensibilidade muito alta, às vezes, também não é bom, porque ele vai pegar todo o ruído do ambiente. E é bom colocar uma sensibilidade mais ou menos de 10 decibéis, que pode se configurar, para que ele pegue só o som que ficou perto do corpo de prova. Então, isso melhora muito a resposta em frequência e elimina bastante ruído do ambiente que pode ser prejudicial para pegar principalmente essas altas frequências. Isso que você falou, que fica plano depois, senão você não consegue ver essas frequências altas, provavelmente é provocado muitas vezes pela sensibilidade do microfone e do telefone, né? Que a sim. gente está falando aqui. Mas a gente teve resultados muito bons, comparáveis, inclusive, com microfones aí comerciais de alta qualidade, né? E a melhor, aí tá aí o resultado, tá aí no software, como a gente tá fazendo uma demonstração, e é realmente ter só essas duas coisas, dois itens são bem importantes para você também conseguir replicar, você conseguir reproduzir depois já com equipamento e com software. Isso. Bom, então vamos ver agora o que é, digamos, aqui já vemos que tem primeira novidade, aí sim, do software é o cálculo de Sim, módulo de escalamento e equação utilizando só frequência longitudinal, e aí que a captura de uma frequência torcional é bem complicada e difícil de excitar essa frequência que às vezes sai, às vezes não sai. Nesse caso aqui não se conseguiu ver, mas às vezes ela sai e dá para definir o equação, mas é bem mais complicado que fazer simplesmente um ensaio com duas frequências longitudinais, é muito direto e não tem muita complicação, simplesmente ter um bom equipamento, né, relacionado com tanto o martelo de impacto, né, sim. como o microfone e dar uma boa martelada. Só isso consegue facilmente definir todos os parâmetros, as propriedades do material. Vamos ver agora a curva de amortecimento, que é outra novidade do software, né? Não sei se você Sim, pode... justamente para isso, a gente no TCC, a gente procurou muito pegar os que têm maior amplitude, as frequências que melhor apresentam os picos. Por exemplo, aí, como o professor bem falou, o primeiro flexional, né, professor? Tem uma melhor definição do pico, e, por exemplo, a gente pode começar com ele. Tá, pode ser o primeiro flexional, também vemos aí o primeiro longitudinal, só que tem aí os dois picos. Vamos ver o primeiro flexional. Então E aqui, uma vez você selecionando esse pico aí, a gente vê que ele se torna uma parte dele, uma parte do pico se torna vermelho. E justamente isso é para você definir como se chama, o intervalo de frequência onde ele vai fazer a análise depois da taxa de amortecimento. E lá embaixo você tem como se chama, um deslizador, um slider, onde você pode aumentar ou diminuir esse intervalo de análise para depois, no cálculo da taxa de amortecimento. isso. Bom, então, assim, o método que a gente usou, né, para entrar em detalhe, assim, para definir essa curva de amortecimento, é uma combinação de duas metodologias. Uma é o random decrement, o decremento aleatório, que ele consegue definir uma função de decaimento exponencial a partir de definir uns limites de amplitude, né?
Então a gente foi mudando essa amplitude em intervalos pequenos e calculando vários decaimentos. Então, à medida que você ia aumentando a amplitude, ia mudando a curva de decaimento. Logo de você calcular essa curva de decaimento, você aplicava o método Ajuste do de curva. decremento, o ajuste de curva, né? Eu ia falar do decremento logarítmico, mas foi outro. Porque, justamente, e bem falado também, porque a gente, no TCC, a gente, que vai estar no link na descrição, a gente chegou uma boa conclusão. Para o nosso trabalho, a gente tentou unir tanto o decremento, random decrement, com o decremento logarítmico, e realmente não estava dando. O problema era a definição depois, como que se comportava esse gráfico de taxa de amortecimento versus amplitude. Isso depois vocês podem dar lá uma olhada no TCC e vão ver a diferença com a definição que saía, os pontos da taxa de amortecimento quando comparados com o ajuste da curva. Isso. Então, sim, é exatamente isso. Deu melhores resultados com o ajuste de curva, que é um ajuste aí do espectro nessa área perto da ressonância, né? Vamos ver como é que esse cálculo aqui demorou mais um pouquinho, pelas razões que eu já falei, porque são várias extrações de amplitudes ao longo de todo esse registro, que foi de 30 segundos. Então, vamos aí fazendo aí os cálculos dentro do software. O que bom que depois vocês também, quando vocês queiram fazer uma análise com outro software, se vocês têm o interesse de desenvolver seu próprio software e com o nosso fazer a captura, não tem problema, porque lá, por exemplo, tem um botão de save, de salvar. Você pode salvar o registro do som, você pode salvar o registro das frequências. Então, tudo isso pensando em que vocês podem aproveitar esses dados capturados no nosso software e vocês fazerem também o software de vocês, caso vocês achem conveniente e tal. Bom, até que enfim ele acabou aí os cálculos. Então, aí vemos a curva de amortecimento para para a primeira frequência flexional, né? Sim. Não sei se você pode falar um pouquinho sobre as conclusões que você tirou, porque isso aqui foi aplicado para a detecção de dano, né? Sim, Principalmente o uso de amortecimento. uma das coisas bem interessantes que acabou acontecendo, que acabou sendo encontrado lá no estudo no TCC, é que, primeiramente, uma frequência só para você fazer a comparativa, porque o que a gente procura com essa curva? Entender como a taxa de amortecimento se comporta ao longo da amplitude, da máxima amplitude de que a gente, do que o software pega, né? E comparar quando ele é danificado, o que acontece? Ele aumenta, ele diminui em relação à amplitude, ele tem um comportamento em S, como é que funciona isso? E para isso é necessário realizar vários ensaios na mesma frequência e em outras frequências, porque o comportamento é totalmente diferente. Para a primeira frequência de 6.000, vai ser diferente para uma de 12.000 ou a última de 20.000. E isso realmente uma diferença que você acaba vendo quando você vai lá e compara quando ele é danificado, porque muitas vezes acontece o quê? Acontece que ele está tão perto aqui no estado não danificado,
que você fazendo várias vezes o ensaio na mesma frequência, você consegue ter uma região de confiabilidade. Então, você fazendo uma região de confiabilidade, tendo vários dados, daí se ele não entra, ou se a maior parte da taxa de amortecimento em várias amplitudes que no gráfico não estarem dentro, então você já pode fazer uma primeira hipótese de que tem dano. E como você confirma depois? Fazendo isso, repetindo em outras frequências, onde você tem um pico bem definido. Então, são importantes ter em conta três coisas. Várias frequências serem analisadas, não somente uma. A segunda é fazer vários ensaios em essas frequências que você achar pertinente. Por exemplo, eu achei que as três frequências que tem apresentarem melhor pico ou pico maior, por exemplo, essa é uma, e a primeira longitudinal, né, professor? Que tem também Isso. um maior pico, a de 12.000, e depois você fazer um intervalo de confiança, e com 95% já sai um resultado ótimo, porque você já tem uma região que você define, essa é a minha região onde eu posso garantizar que não tem dano. Então, você pode depois danificar o corpo de prova, ou você pode fazer outro tipo de teste e comparar com outro tipo de estados que o corpo de prova venha a apresentar. E também você fez comparações com a mudança da frequência, né? E a gente concluiu aí que era muito mais sensível o amortecimento, a variação do amortecimento quando foi introduzido o dano que a gente não chegou na ruptura. Primeiro que tudo, foram danos leves, né, nos corpos de prova, e houve mudanças primeiro no amortecimento e nas mudanças nesses níveis de dano pequenos, a nível de microfissura. Não foi, digamos, em alguns casos não foi possível se refletir isso na frequência natural, e, portanto, por enquanto, pode-se concluir que o amortecimento ele tem maior sensibilidade ao dano que outro parâmetro como a frequência natural, né? E isso realmente, vem tudo baseado, ou seja, ele vem também, não é somente que a gente achou isso, a gente também comprovou com outros estudos que foram referenciados no meu trabalho de TCC. Outros científicos chegaram à mesma conclusão, que ao amortecimento é muito mais sensível em essa parte de microfissuras, fissuras pequenas, que, por exemplo, para ter uma noção, tem, por exemplo, o estudo do Cole, por exemplo, do Henry Cole, né, com o método de random decrement, né, onde ele, por exemplo, microfissura é muito importante serem detectados cedo, por exemplo, porque ele, por exemplo, desenvolveu o random decrement para avaliar como o estado das aeronaves lá no espaço, né? Então ele não tinha como estar assim ele tinha que obter um parâmetro e desenvolver um método para ele identificar possíveis fissuras na aeronave e não ter que trazer para a Terra ou levar equipamentos lá. Então, tudo isso, depois de estudar com outros científicos, também chegaram à mesma conclusão. E isso que fortalece também o nosso resultado e a nossa conclusão no trabalho. E temos que ver que o amortecimento é um parâmetro difícil de quantificar, porque ele é ele tem mais, digamos, ele é bem não linear, né? Por isso a gente teve essa necessidade de fazer uma curva de amortecimento ao invés de pegar um amortecimento só do pico, né? Porque isso é o tradicional, você só pegar o valor do amortecimento do pico, ao invés de ver como é que ele muda em relação à amplitude da excitação. E o que se espera, né, como você falou, é que esse comportamento seja relativamente normal quando o estado do elemento ele é igual, né? Se a gente fizer outro ensaio, vai dar uma curva relativamente igual,
parecida, até a gente chegar a uma confiabilidade, né, desses amortecimentos para logo ser comparados em possíveis estados de dano, né? Que é uma comparação praticamente estatística, não uma comparação assim direta de um valor para outro. Sim. E isso a gente, esse aí vocês podem dar uma olhada, porque a gente, como bem foi falado, a gente fez essa comparação, fez essa análise estatística e tudo pode ser depois, se vocês quiserem dar uma olhada lá no link na descrição, no meu TCC, nos resultados, aí você pode dar uma olhada, porque a gente acabou fazendo para 3 corpos de prova diferentes, a gente não chegou na ruptura, e isso tem uma explicação, porque a gente, esse TCC foi desenvolvido no meio da pandemia, a gente não tinha como ir lá no laboratório da faculdade, a gente teve que pedir ajuda aqui nas empresas em outra cidade que não tinha o equipamento para fazer a leitura da deformação, porque tensão deformação é que depois dá o resultado se chegou ou não na ruptura, né? Então a gente só teve que aplicar várias cargas similares e aí fazer a análise. E foi assim que a gente chegou nesses resultados. Ok, Paulo. Então, acho que não sei se tem alguma coisa mais para comentar e não sei, a gente pode dar por concluído. Era só para conhecer um pouco aí sobre o equipo que foi desenvolvido, né? Que ele tem, além de poder você fazer essa análise com amortecimento, tem aí a possibilidade também de fazer outras análises rutinárias, como o cálculo, definição das propriedades dos materiais, né? Tem alguma coisa mais para comentar? Ainda tem muito trabalho ainda pela frente para as pessoas ou para estudantes que, que estejam interessados em continuar ou fazer parte da equipe. O contato vai ficar lá embaixo. Esse software aqui vai ser disponibilizado para o pessoal também, com link para que vocês possam dar uma olhada. Se encontrarem algum erro, nem tem por que duvidar, entre em contato com a gente, que a gente vai estar lá para responder as perguntas, qualquer questões, se tiver algo para melhorar, e porque esse é só o começo, né? Esse não é o fim, esse é só o começo para melhorar ainda mais o programa, fazer melhoras enquanto o menu, quanto a maneira de trabalhar com ele. Então, aqui no comentário no vídeo, vocês podem dar os seus pareceres, as suas sugestões, opiniões, as críticas. E é isso. Muito obrigado pelo convite, professor. Muito obrigado também à faculdade. E é isso, realmente. Sim, eu acho que digamos, como um começo aí eu acho que esse software pode continuar sendo melhorado, né, em outros aspectos, como incluir aquela geometria diferente, elementos prismáticos, melhorar possivelmente a identificação das frequências naturais, que não seja através dos picos, né, de seleção de picos. Há algumas alternativas de métodos no domínio do tempo que podem identificar esses picos de forma automática, sem necessidade de ser porque às vezes essa identificação de pico tem problema, né? A gente às vezes não dá a gente fez vários testes aí para configurar uma série de critérios, lembra, né? Relacionados com a seleção dos picos, né? Acho que ele está funcionando bem, mas pode ser melhorado isso aí. E também, como estou mostrando aqui na figura, acho que uma interação desses ensaios com o modelo de elemento finito pode ser uma questão a futuro que a gente pode explorar, né? Não seria muito complicado introduzir um modelo de elemento finito, como a gente está vendo aqui no SAP. De fato, a gente já fez alguns modelos, né? E a gente pegou os modelos de elasticidade que estavam sendo captados ou calculados com o programa através dessa metodologia e fez aquela modelagem de elemento finito e a gente obteve bons resultados, bate perfeitamente a frequência natural que é identificada, incluindo o módulo de elasticidade nesses modelos. E a gente dá para acompanhar aí realmente se está identificando bem, por exemplo,
a frequência longitudinal, a segunda longitudinal, a primeira longitudinal, e está batendo muito bem. Então, a gente tem que tentar, pode ser nesse caminho, outra melhora nesse programa aí, incluindo uma análise já de elementos finitos a partir dessas análises aqui, né? Eu acho que é isso, né? A gente espera aí o retorno aí. A gente, como você falou, vai disponibilizar esse software em um site com também incluindo as instruções de construção do suporte, né? E também o do microfone, né? Sim. E disponibilizar o software que é totalmente de graça aí para vocês poder usar e fazer aí pesquisa e também ter algum tipo de retorno em relação ao que você falou, se tem algum erro, algum tipo de problema, com total certeza a gente está aberto para corrigir esses erros que podem surgir, né? Então é isso, Paulo. Obrigado aí por me acompanhar, fazer esse vídeo aqui e a gente está aí em contato. Tá, Valeu? muito obrigado a todos e muito obrigado ao pessoal que vai assistir ou está assistindo. E qualquer coisa é só entrar em contato. Tá bom.